Irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham, hoje nós damos início à Semana Santa. A Semana Santa, meus queridos irmãos, queridas irmãs, é um período de reflexão. A Semana Santa é um tempo maior de oração, onde nós iremos nos reunir para juntos celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso que a Semana Santa é de grande importância para nós católicos. E a Semana Santa inicia no dia de hoje, com o domingo chamado Domingo de Ramos. Depois, iniciaremos na quinta-feira o Tríduo Pascal, uma celebração em 3 partes, que começa na quinta-feira santa com a missa do lava-pés, vai na sexta-feira santa, momento solene da adoração da Santa Cruz, a morte de Jesus, e termina a celebração que começou quinta-feira com a Vigília Pascal. Todo católico deve participar destas 3 celebrações: quinta-noite, sexta-tarde e no sábado com a Vigília Pascal, onde nós, no sábado, iremos celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós iniciamos então a Semana Santa com o Domingo de Ramos. E ao mesmo tempo é chamado de Domingo da Paixão. Vejam, são 2 nomes que se referem ao mesmo domingo. Domingo de Ramos e Domingo da Paixão. Por quê? Porque esses 2 nomes, o nome Domingos de Ramos vem da tradição de abençoar os ramos de oliveira, de palmeira, nesse dia, simbolizando a entrada triunfal de Jesus. Por isso que vocês perceberam, aí no folheto, tem 2 evangelhos. Temos o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Esse evangelho é lido quando a celebração inicia em um outro local, onde se dá a procissão até a igreja. Mas como a procissão será mais tarde, então foi lido o Evangelho da Paixão. Então, Domingo de Ramos, devido à bênção, distribuição de ramos, e Domingo da Paixão, porque nós acabamos de ouvir o relato da paixão
morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus queridos irmãos, a conexão entre o domingo de Ramos e o domingo da Paixão. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, celebrada no domingo de Ramos, é o início da semana que levará à paixão e ressurreição de Jesus. Então, os dois nomes destacam a unidade da Semana Santa, que é esse período, conforme eu disse, de reflexão, esse período de celebração da paixão e ressurreição de Jesus. Por isso, o domingo da Paixão e o domingo de Ramos, ambos os nomes destacam a importância da entrada triunfal de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ouvir na primeira leitura que é tirada lá do profeta Isaías. O profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus, ele vai profetizar a respeito de Jesus. Olha, o que o profeta Isaías vai dizer? Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. É o que aconteceu com Jesus. Jesus, na sua paixão, ele ofereceu as suas costas. Jesus, ele foi flagelado. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, receber chicotadas. E não é esses chicotes que a gente vê hoje aí, não. Mas chicotes que tinha uma bola de chumbo, onde, quando batia em nosso inocentíssimo Jesus, arrancava a pele. Tinha uma espécie de garra assim, quando acertava Jesus, saía as peles de Jesus. As costas de Jesus ficaram toda ensanguentada. E Jesus, conforme o profeta Isaías diz, ofereceu as costas. Jesus ofereceu a sua face. Pegaram a barba de Jesus e puxavam, querendo arrancar os soldados. Jesus, ele não desviou dos bofetões. Quando Jesus estava lá no Sinédrio, no conselho dos doutores da lei, um por um, fizeram fila para dar bofetões e para cuspir em nosso Senhor Jesus. Um por um. Se você ainda não viu e tiver coragem de ver, vale a pena ver o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson.
Aquilo que aconteceu no filme é realmente o que aconteceu com Jesus. Vale a pena. Jesus, ele ficou calado diante de tanta maldade. O salmo que nós acabamos de ouvir, o Salmo 21, também descreve o que aconteceu com Jesus. Riem-se de mim todos aqueles que me veem. Quando Jesus foi levado para o rei Herodes, diz aqui no evangelho que nós acabamos de ouvir, Herodes colocou uma roupa majestosa em Jesus e começou a caçoá-lo dele. Olha só, o rei dos judeus está aqui! E zombava de Jesus. Como também os soldados pegaram um pedaço de cana, um caniço, e deram na mão de Jesus, colocaram na mão de Jesus, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus e também zombavam dele. Salve, o rei dos judeus! Riram de Jesus. Torceram os lábios, sacudiam a cabeça. Cães numerosos me rodeiam furiosos. Por um bando de malvados fui cercado. Meus irmãos, Jesus, ele foi cercado por cães numerosos. Transpassaram as minhas mãos e meus pés. Jesus foi transpassado. Suas mãos foram cravadas, pregadas na cruz. Os seus pés também queriam parar Jesus. Tentaram parar Jesus. Eles repartem entre si as minhas vestes, sorteiam entre si a minha túnica. Vejam o que o Salmo 21 está falando. Muitos anos antes de acontecer com Jesus, aconteceu. Os soldados tiraram a túnica de Jesus e sortearam. Jogaram dados para ver qual deles ficariam com elas. Vejam, meus queridos irmãos, queridas irmãs, o quanto Jesus suportou, o quanto Jesus sofreu por cada um de nós. Mas a primeira leitura também nos diz: mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Jesus, perante todos esses sofrimentos, ele não se deixou abater o ânimo. Mas, pelo contrário, ele ficou firme, ele ficou forte. Ele sabia, porque ao Senhor se confiou, ele o liberte. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. O divino Pai eterno estava dando forças a Jesus.
Meus amados irmãos, amadas irmãs, olhando para todo esse contexto da paixão de Jesus, olhando para tudo que Jesus passou, nós podemos aprender. Continue firme, meu irmão. Continue firme, minha irmã, em meio aos sofrimentos, em meio às perseguições. E saiba de uma coisa, o que nos diz aqui na primeira leitura: Deus está do nosso lado. Aconteça o que acontecer, como aconteceu com Jesus, Deus está do nosso lado, porque o nosso Deus é um Deus auxiliador, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos auxilia, é um Deus que está conosco, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor. Ele está conosco. Ele não nos abandona. Ele nos dá força, coragem, como Ele deu para Jesus suportar as dores, como Ele deu para a Santíssima Virgem Maria, Senhora das Dores, que terminamos ontem, a Semana das Dores. Assim como Ele deu para a Santíssima Virgem Maria, deu para Jesus, Ele nos dará. Repito, aconteça o que acontecer conosco, Deus vai estar conosco. Guarde bem isso, meu irmão. Guarde bem isso, minha irmã. Que nós possamos então adentrar no mistério da paixão de Jesus. Se você puder, faça um esforcinho. Venha durante todos os dias, porque cada dia desta semana nós iremos acompanhar Jesus. Amanhã nós vamos ver como que foi a prisão, a condenação de Jesus. Terça-feira nós vamos ver como que foi o encontro de Jesus com a sua mãe no caminho da cruz. Quarta-feira nós iremos acompanhar a Senhora das Dores na Via Sacra. Jesus indo em direção ao Calvário. Na quinta-feira, vamos acompanhar Jesus na sua última ceia. Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus instituindo a Santíssima Eucaristia e o mandamento do amor. Na sexta-feira, às 3h, vamos estar aqui e celebrar a paixão, morte de Jesus. E no Sábado Santo, o dia mais importante para nós católicos, nós vamos comemorar com festa, com júbilo, a vitória sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado. Creio em Deus Pai, todo